Senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, quero saudar aqui as pessoas presentes hoje, os integrantes do movimento do Hospital Universitário, da USP, que vem fazendo e organizando um grande movimento em defesa de um hospital que está sendo destruído pela reitoria da Universidade de São Paulo, que não canaliza recursos públicos. Aliás, por uma reitoria que tem destruído serviços e setores essenciais da Universidade de São Paulo, como as creches, a escola de aplicação, o hospital universitário. É um verdadeiro sucateamento, uma verdadeira degradação dessas áreas importantes da Universidade de São Paulo. E o HU se insere exatamente dentro desse contexto. E nós apresentamos uma emenda a pedido do movimento, uma emenda para que o hospital continue funcionando, e exatamente para financiar o pagamento, os salários dos servidores, dos profissionais da saúde que já foram contratados, inclusive. O Hospital Universitário, ele cumpre um papel importante no atendimento de milhares de pessoas, não só da região do Butantã, mas de toda a região oeste da cidade de São Paulo. Então, faço um novo apelo aqui à liderança do governo para que esse pleito, para que essa emenda seja incorporada ao projeto que nós estamos debatendo agora, que é a Lei Orçamentária para 2020. Também quero saudar aqui as pessoas que estão acompanhando a sessão, que prestaram concurso na área do Tribunal de Justiça, os assistentes sociais, psicólogos, escreventes. Nós temos também alguns diretores de escola, supervisores de ensino, e dizer que nós apresentamos emendas também para que haja chamada de todos os concursos que foram realizados. Várias pessoas foram aprovadas, foram chamadas, mas o Estado não deu posse para essas pessoas ainda, alegando falta de recursos. Então, nós apresentamos muitas emendas para várias áreas dos concursos que foram realizados. Mas eu gostaria mesmo, senhor presidente, de dizer que o orçamento, a peça orçamentária apresentada sem a emenda aglutinativa, que nós não conhecemos ainda, ela será apresentada dentro de alguns instantes, porque o debate que nós fizemos até agora foi em torno da lei orçamentária encaminhada pelo Executivo à Assembleia Legislativa. Mais uma vez, os governos do PSDB encaminham um projeto de lei totalmente, uma lei orçamentária totalmente antissocial, antipopular e antidemocrática, que não atende às áreas sociais, não atende às demandas mínimas da população do Estado de São Paulo. Houve uma redução drástica, por exemplo, do orçamento da habitação, quase 50% no corte do orçamento da educação, um verdadeiro absurdo. Temos uma grande crise habitacional no estado de São Paulo, e o governo Dória cortou mais da metade do orçamento da habitação. Isso vai prejudicar imensamente os poucos programas que nós temos na esfera estadual de construção de casas populares no estado de São Paulo. Então, na área da habitação, nós estamos acompanhando e vendo que vai ser um desastre. Por isso que há emendas também nesse sentido, para que o governo repense esse orçamento. E nós podemos mudar essa situação na emenda aglutinativa que será apresentada dentro de alguns instantes. Na área da educação, nós estamos chocados também, porque é praticamente quase com o mesmo orçamento do ano passado. Houve apenas uma correção pela inflação, um aumento insignificante no orçamento da educação. Isso significa que nós vamos continuar com as escolas sucateadas, degradadas. Nós vamos continuar, se não for alterado esse orçamento agora, na emenda aglutinativa, com os profissionais da educação, tendo um dos piores salários da federação, Não haverá investimento também na construção de novas escolas,
E o fato é que, se a educação já está ruim, vai ficar muito pior, até porque o Estado agora lançou, né, esse programa de escola de tempo integral e não haverá recursos suficientes para financiar esse projeto, porque essa escola ela tem um custo muito maior do que uma escola que não é de tempo integral. E aproveito para denunciar também, senhor presidente, não posso deixar de falar aqui sobre o desmonte da educação do Estado de São Paulo, o fechamento de salas, o fechamento de turnos em várias escolas do Estado de São Paulo. Nós tivemos um caso muito exemplar, que foi o caso da escola de Barueri, nesta semana, onde o governo fechou salas do ensino médio de uma escola estadual, a Escola Leônio de Moraes, uma escola que fica em Barueri, sem que a comunidade fosse avisada, os pais não foram avisados, os alunos não foram informados, os professores não foram informados. Veio uma ordem de cima para baixo da Secretaria da Educação, praticamente fechando o ensino médio dessa escola. Mas houve uma reação dos alunos, os alunos ocuparam a escola, como fizeram em 2015, ocupando 250 escolas que estavam ameaçadas de fechamento pelo governo Alckmin. E aí houve uma grande movimentação dos alunos, ocupações, e o governo recuou. Isso aconteceu na escola de Barueri, e foi uma vitória importante. Mas esse processo de fechamento de salas, que é uma reorganização disfarçada, o que nós chamamos de uma reorganização branca, vem acontecendo em todo o Estado de São Paulo, em centenas de escolas estaduais, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, mas sobretudo no ensino noturno e na educação de jovens e adultos. Quero reafirmar aqui essa denúncia, senhor presidente, que nós já levamos ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Comissão de Educação. Fizemos várias denúncias sobre fechamento de salas e turnos. O Estado, o governo Dória, vem fechando salas e, com isso, impedindo, obstruindo o acesso de milhares de crianças, jovens, adolescentes e adultos à educação básica. E a educação hoje é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Então, como se não bastasse já, né, esse boicote, essa reorganização disfarçada, há também praticamente quase que um congelamento do orçamento da educação no Estado de São Paulo. Então, eu queria levantar esse ponto, até porque é uma área que nós militamos bastante. Não posso deixar também aqui de denunciar, né, a falta de recursos e, sobretudo, o corte no orçamento do IANSP, que é um instituto, né, de assistência médica dos servidores do Estado de São Paulo. Nós estamos vivendo um grande drama aqui no Hospital do Servidor Público Estadual, com a falta de funcionários, faltam médicos, faltam profissionais da saúde, o hospital também está sucateado, né, superlotado, funcionando em condições extremamente precárias por falta de investimento, porque quem financia esse hospital é o servidor público, que tem um desconto de 2% no seu holerite, no seu pagamento. E o Estado não oferece a contrapartida. Foi por isso que nós apresentamos diversas emendas ao projeto de lei para que houvesse investimento do Estado. E a nossa grande luta histórica em relação ao IANSP é que o governo faça a contrapartida de 2% por servidor público, que seria a cota patronal, para que o hospital possa funcionar, para que o IANSP possa funcionar, atendendo com dignidade os nossos servidores, de todas as secretarias e também dos outros poderes, do MP, do TJ, da Defensoria Pública, servidores do Tribunal de Contas, né, do sistema prisional, da Polícia Civil, né, não só da Polícia Militar que não, porque a Polícia Militar tem o seu próprio Instituto de Saúde. E a situação de calamidade não é só no Hospital do Servidor Público Estadual, não. Como eu disse, está sucateado, degradado, o pronto-socorro totalmente
superlotado, e se o hospital funciona é graças ao trabalho heróico e quase que missionário dos servidores que estão atendendo a população. Agora, a situação não é só lá, a de crise não é só no hospital, mas em todos os convênios do IANSP, senhor presidente, nos CEAMAS, nos hospitais regionais, nas santas casas, nos laboratórios, nas clínicas, né? Porque o financiamento é insuficiente. Existem regiões do estado onde o servidor, quando chega no hospital, que tem convênio com o IANSP, ele chega lá e não é atendido porque o hospital informa a professora, o professor, por exemplo, que lá tem uma cota de atendimento, já estourou a cota, que é a cota que o IANSP paga, que é um verdadeiro absurdo. Aí a professora fica totalmente abandonada e sem assistência à saúde. Ela tem que sair de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente, e ir até o Hospital do Servidor Público aqui no Ibirapuera. Isso é um absurdo total. O fato é que nós apresentamos emendas para solucionar esse problema, tanto no orçamento, como também na LDO. Nós temos projetos de lei tramitando, resolvendo essa situação de uma forma definitiva. Então, eu queria ressaltar a questão do IANSP, que é uma questão crucial para a manutenção da saúde dos servidores e servidoras do Estado de São Paulo. E muitas outras áreas que tiveram cortes também. E não posso deixar ainda de registrar, senhor presidente, que nós queremos debater nesse orçamento a auditoria da dívida pública do Estado, que consome quase 17 bilhões de reais, que são canalizados para a União. Nós queremos a auditoria dessa dívida, que tem um forte impacto no orçamento estadual, como também nós queremos, senhor presidente, transparência e uma revisão drástica da política de desoneração fiscal, que canaliza quase 20 bilhões de reais do orçamento público para setores empresariais, com as isenções fiscais, com os descontos, como aconteceu agora com as empresas aéreas, que foram beneficiadas com um desconto, uma redução de 25% para 12% na compra do querosene, sem que o Estado tivesse nada em troca. É um verdadeiro absurdo, não há criação de empregos, a passagem continua cara no Estado de São Paulo, então São Paulo não ganhou nada com isso. O ramo frigorífico, que tem as isenções, os descontos também, a carne continua cara no Estado de São Paulo, a Sadia, que é uma das grandes beneficiadas pela isenção fiscal, por exemplo, é devedora da dívida. Outro dia eu mostrei a dívida dela com o Estado, já passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, esse debate tem que ser feito quando se vota um projeto importante como esse, de lei orçamentária para 2020. Nós temos aí uma previsão orçamentária de quase 240 bilhões de reais. Nós queremos disputar esse recurso para as áreas sociais, porque o outro lado disputa. A dívida pública beneficia os banqueiros, os rentistas, os especuladores da dívida pública brasileira, né? Do outro lado, setores empresariais que são articulados com o PSDB, com o governo, levam uma outra parte do orçamento, como nós já denunciamos aqui exaustivamente, em vários momentos, em vários debates. Já pedimos CPI, auditoria, não há transparência nessa política de desoneração fiscal, por mais que a gente faça requerimentos de informação, as informações não chegam na Assembleia Legislativa. Até o Tribunal de Contas tem dificuldade de ter acesso a essas informações. É uma verdadeira caixa preta, essa questão aí da desoneração fiscal. Não há transparência nenhuma em relação a esse tópico. Então, senhor presidente, por tudo isso aqui, a bancada do PSOL votará contrariamente a esse orçamento do tucanato aqui, do tucanistão, que é antissocial, é antidemocrático, porque não acolhe as demandas sociais, né? E antissocial, sobretudo, porque, mais do que nunca, nós percebemos, nessa análise que fizemos, um corte drástico na educação, congelamento do orçamento da educação, corte drástico na habitação, no IANSP,
Não há também investimento, novos investimentos, não haverá novos investimentos nas universidades, na USP, na Unicamp, na Unesp, no Centro Paula Souza, ou seja, no ensino superior. Nós não vamos ter investimento nem no ensino técnico e tecnológico. Então, por essas razões e outras que serão apresentadas aqui durante o debate, é que nós, da bancada do PSOL, somos totalmente contra esse orçamento estadual do governo Dória. Para falar